Bom dia, pessoal, ou boa noite, ou boa tarde, depende do horário que você está assistindo essa aula. Eu estou gravando agora de noite. Meu nome é Giovana e eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre o rio nas nossas vidas. Essa aqui é uma aula que eu estou preparando de geografia para o pessoal do sexto ano da Escola Elias Melo Aires. Vamos lá? Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. E aí eu coloquei que a gente vai aprender porque eu sou estagiária de biologia, então eu estou estudando para me tornar professora de ciências ou biologia, geografia, não, não estou fazendo curso de geografia. Então, vários dos conceitos que estão aqui hoje eu tive que voltar a estudar e aprendi tudo de novo, porque já fazia um tempão que eu tinha visto. Enfim, a gente vai conversar um pouco sobre a característica dos rios, as características, na verdade, o rio Piracicaba, de onde ele vem para onde ele vai, nossa relação com o rio Piracicaba ao longo do tempo e o que devemos e podemos fazer para proteger o nosso rio. Lembrando, então, que vocês assistiram, né, acredito que tenham assistido uma aula com a Júlia, uma colega minha estagiária também, e ela já começou a abordar essas questões, então essa aula é como se fosse uma continuação. Então, gente, antes de mais nada, eu queria cantar uma música com vocês, para a gente dar uma descontraída aí, também prestem atenção na letra. É uma música que não tem jeito de não lembrar dela na hora que a gente fala do Rio de Piracicaba, tá bom? Então eu vou cantar aqui e vocês cantem aí do outro lado. Vai ser só um pedacinho, beleza? Então prestem atenção na letra. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos de alguém. Só existe uma nascente, a nascente dos meus olhos, já formou água corrente. Pertinho da minha casa, já formou uma lagoa, com lágrima dos meus olhos, por causa de uma pessoa. Acho que deu para dar uma animada aí, aqui animou. Então, bora conversar. Gente, a gente vê muitas notícias onde se fala de rio, então a gente sabe que tem rio no mundo inteiro, mas todos são diferentes, né? Porque cada um está numa região, tem suas peculiaridades, mas o que faz um rio ser um rio? Então eu trouxe alguns conceitos aqui para vocês, que a gente vai passar rapidinho. O primeiro é a nascente, que nem falou na música. A nascente, como o nome, ou como o próprio nome diz, é onde o rio vai nascer. Então, como que isso acontece? É através de uma pessoa chorando, né, e até formar um rio? Não. O que acontece é que a gente vai ter um solo rochoso e aí vai se acumulando uma água subterraneamente, então debaixo ali do que a gente vê da terra, e em algum momento essa água vai transbordar e dar origem a um rio. Uma coisa que é muito importante da gente guardar é que o rio ele vai começar numa parte mais alta do terreno, porque ele precisa descer, tá? Ele é um curso d'água que vai descer de uma parte mais alta do terreno, do relevo ali, até uma parte mais baixa. A gente conhece como nascente, tem gente que fala bica, mina de água, fonte, enfim, manancial, são vários os nomes por aí, mas significa a mesma coisa. Então, enquanto na nascente a gente tem onde o rio nasce, na foz a gente tem onde o rio acaba, entre aspas, né? Onde esse curso d'água, que é o rio, vai encontrar um outro corpo d'água, que pode ser um outro rio maior, uma lagoa, um lago, um mar, enfim, ele vai encontrar um outro lugar na foz do rio, né? Essa região aí onde que ele encontra outro rio, onde ele, entre aspas, termina. E aí a gente vai ver que existe dois tipos de foz, tá? Aí eu trouxe uma imagem que fica mais fácil de enxergar isso. Depois a gente tem a margem, que é duas faixas de terra firme que ficam ali ao lado do leito do rio, e o leito, que é a faixa de terra por onde o rio vai passar. Belíssima foto do rio de Piracicaba, hein, gente? Mais alguns conceitos. Então a gente tem os afluentes,
que são esses rios ou cursos de água menor que vai se encontrar com o rio principal. E temos também os meandros, que é muito importante a gente saber disso, porque o rio Piracicaba é um rio que tem muitos meandros, que são essas curvas aí que a gente encontra. Aí aqui está marcado outras coisas, como a várzea e delta aqui embaixo, que é um tipo de foz do rio. A várzea nada mais é do que uma área plana ali do terreno, que vai sofrer inundações. Então, é uma área que vai ficar alagada em algum determinado momento, quando o rio estiver jogando água para fora, né? Que ele fala, que nem na música, quando o rio estiver cheio. E aqui a gente tem uma imagem de uma área de várzea, não é do rio Piracicaba, mas é só para ilustrar. A gente tem a mata ciliar aí do lado, né? Que são essas árvores aí que nem nossos cílios fazem, né? Protege nossos olhos. Essa mata ela é muito, muito importante porque ela vai proteger o curso d'água. E a gente tem esses dois tipos de foz. A foz em estuário e a foz em delta. Não vai dar para eu agora, né? Tipo, a gente não tem muito tempo, então não consigo me aprofundar muito. Mas basicamente a foz do tipo estuário, ela vai ter um canal só até encontrar outro curso d'água ali no final desse rio, ou em tipo delta, que ela sofre várias ramificações aí, formam vários canais. Isso tem a ver com o relevo novamente, né? Então a gente percebe que o rio ele está sempre muito associado com a questão do relevo. Então em estuário é um canal só, e em delta são vários canaizinhos até desbocar em um outro curso d'água. E aí, a gente vai falar agora um pouco sobre o rio Piracicaba propriamente dito. Então, o rio Piracicaba, pessoal, ele não é uma exclusividade de Piracicaba, como dá para ver aqui nessa imagem. Então, a gente tem Piracicaba aqui, mas a gente vê que o rio ele vai passar por mais 55 municípios. Ele é um rio muito grande. Então, ele passa, ele nasce, né, lá em Americana, com a junção do rio Atibaia e rio Jaguari, e ele vai até chegar na foz dele, que é o rio Tietê. Ele é o principal afluente do rio Tietê, então, que é um rio maior, ele encontra o rio Tietê lá. Lá na cidade de Barra Bonita e Santa Maria da Serra, na verdade, na divisa dessas duas cidades, principalmente de Santa Maria da Serra. Eu disse que o rio Piracicaba é o principal afluente do rio Tietê, mas o principal afluente do rio Piracicaba é o rio Corumbataí. Então, percebam com tudo isso, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, é que o rio Piracicaba, ele não é exclusivo de Piracicaba, eu já disse isso, né? Então, quando na música ele fala o rio de Piracicaba, ele está falando do rio que se enxerga ali em Piracicaba. Então, por exemplo, eu sou de Limeira. O rio que eu vejo em Limeira é o rio de Limeira, é o rio da cidade de Limeira. Poderia ser o rio, deixa eu ver outra cidade aqui, o rio de Americana, ou o rio de Santa Maria da Serra, mas o rio que passa em Limeira é o rio Piracicaba. Deu para entender a diferença? E aí, como a gente consegue ver aqui, né, que está destacado em vermelho, que é o rio Piracicaba, ele possui vários meandros, então são essas curvas que fazem o rio perder um pouco da velocidade. É a mesma coisa que um carro quando está andando muito rápido e precisa frear para fazer uma curva. Quando o rio faz essas curvas, a água dele acaba ficando mais tranquila, um pouco mais calma, porque ele precisa desacelerar, vamos dizer assim. E por conta disso, Piracicaba significa lugar onde peixe para em tupi, justamente por conta da característica desse rio de possuir vários meandros. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Eu sou de Limeira, mas eu não sabia disso não, hein? Vamos lá, então, que eu queria passar rapidamente por um breve histórico do rio. Por que eu quero falar isso com vocês? Porque quando a gente entende como as coisas eram, a gente consegue pensar um pouco melhor por que as coisas são do jeito que são. Então, lá no século XVIII, a gente tinha a utilização do rio como rota fluvial. Então, a gente tem rota fluvial, rota rodoviária, que é muito utilizada aqui no Brasil, né, que são as rodovias, que a gente anda de carro, moto, caminhão, ônibus. O rio era utilizado, então, como esse canal de transporte a partir do Piracicaba até o Mato Grosso e Paraná. E ainda no século XVIII, fundou-se, então, o povoado Piracicaba. Então, não era ainda uma cidade, né? Ele começou pequenininho, começou como um povoado. É óbvio que já tinha algumas pessoas ali antes, e essas pessoas eram indígenas paiaguás, tá? Já habitavam aquela região antes de outras pessoas chegarem com a intenção de tornar Piracicaba um povoado. Depois, em 1821, lá no século XIX,
Piracicaba, ela foi promovida de povoado a vila. Eu não sei direito como que se dá, né, essas hierarquias aí, mas ela foi promovida a vila. Então, a gente percebe que ela foi crescendo. Só que eu tô falando aqui Piracicaba, 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 e, na verdade, essa vila, ela recebeu o nome de Vila Nova da Constituição, tá? E aí, lá, durante o século XIX até o século XX, o rio ele foi muito utilizado como rota de navegação de pequenos barcos movidos a vapor e como fonte de abastecimento para engenhos, fazendas de cana-de-açúcar e café. Em 1836, ainda no século XIX, Vila Nova da Constituição, já não havia mais ali terras disponíveis, né? Porque encheu de pequenas propriedades. E aí se cultivava café, arroz, feijão, milho, algodão, fumo e também pasto para gado. E fez com que Piracicaba, oh meu Deus do céu, que a Vila Nova da Constituição se tornasse um respeitado centro abastecedor. Então era um lugar que abastecia outras regiões. E aí, lá em 1856, não a Vila Nova da Constituição foi promovida a cidade. Então era povoado, depois virou vila e agora é uma cidade. E em 1877, o Prudente de Moraes, que era um vereador da cidade de Piracicaba, e depois foi eleito um dos primeiros presidentes, não o primeiro, desculpa, não lembro, presidente cívico do país, ele falou assim, gente, vamos parar com esse negócio de ficar chamando isso aqui de Vila Nova da Constituição, nada a ver, todo mundo já conhece como Piracicaba, todo mundo chama de Piracicaba, então nada mais justo do que chamar de Piracicaba. Então ele criou uma petição lá e aí foi oficialmente mudado o nome da cidade para Piracicaba. Vou tomar uma aguinha aqui. E aí eu queria fazer uma brincadeira rapidinho aqui com vocês, onde eu vou mostrar algumas imagens antigas de Piracicaba para a gente tentar tentar lembrar como está hoje, né? Porque a gente não está podendo sair de casa, que a gente ainda está de quarentena, né? A gente ainda tem uma pandemia, e tentar lembrar como que era. Se não lembrar, a gente pode jogar no Google, depois vocês pesquisem em casa para ver como que estão esses lugares aí de Piracicaba. Primeiro tem um mapa aqui de 1823, olha o tamanho, gente. E tem o Rio Piracicaba correndo aqui embaixo, vocês estão assistindo pelo YouTube, dá uma paradinha e tenta reconhecer, né? Faz as contas aí de quantos anos que demorou para a cidade se transformar do jeito que ela está agora. Observa bem esse mapa. Para ganhar tempo eu vou passar. Então aqui tem a Ponte do Mirante, a Capela Monte Alegre, tem também a rodoviária e a Praça José Bonifácio. Tem a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, é onde eu estudo, a Exalc, e a Estação da Paulista, também conheço, porque eu peguei muito ônibus em Piracicaba enquanto eu estava em aula. E aqui, uma vista aérea da cidade de Piracicaba, isso em 1940 já, tá? E depois, uma foto da Praça Central, em 1950. Então, até 1950, eu trouxe essas imagens, porque em 1960 aconteceu uma coisa muito importante que eu não posso passar essa aula sem deixar de falar para vocês, que foi a construção do sistema Cantareira. Então, o que que significa isso? O que que aconteceu, na verdade? Em 1960, o governo paulista ele começa a perceber que a cidade de São Paulo, principalmente, né, a região ali em volta dessa grande metrópole, está precisando de mais água. Então ele resolve começar uma grande construção, né? Ele começa a construir várias represas a partir das nascentes da bacia hidrográfica do Piracicaba para estocar, vamos dizer assim, água e aí começar a distribuir essa água onde estava precisando, que era ali na região metropolitana de São Paulo. Então depois, mais uma vez, eu vou pedir para vocês fazerem isso, dá uma paradinha aqui no vídeo, olha bem o mapa que dá para ver a bacia do Rio Piracicaba e a gente vai conversar um pouco de bacia não vamos conversar. Eu tentei colocar o vídeo aqui, mas não deu certo, então eu vou deixar um link para vocês na descrição do vídeo, para esse vídeo aqui, e assiste esse vídeo que é rapidinho, ele explica muito bem o que é uma bacia, então tem várias animações, fica mais fácil de entender, beleza? Então para esse vídeo, assiste esse por favor, e depois volta aqui para a aula que a gente já está caminhando para o fim. Então, pessoal, tudo isso, como eu disse, é para a gente entender que as coisas estão sempre se transformando, né? O ser humano, ele está sempre transformando a natureza, e a natureza também transforma o ser humano. E eu trouxe essa questão do sistema Cantareira, porque a partir desse momento, de 1960, a gente começa essa grande construção, e lá por 1980,
a gente tem uma grande industrialização e metropolização da região metropolitana de Campinas. Então, muitas indústrias, muitas pessoas gerando resíduo, esgoto, né, que acabaram sendo depositados de qualquer jeito no rio, né, depositados não é a palavra certa, mas descartados de forma incorreta no rio. E aí, a partir da década de 80, a gente tem o rio Piracicaba como um dos mais contaminados do país. E não só isso, o sistema Cantareira, querendo ou não, acabou reduzindo um pouco do nível de água do rio Piracicaba e dos seus afluentes, tá? E aí, depois aqui, nesse último parágrafo, grupos de pressão, maior fiscalização e negociações se tomaram conta, né, se tocaram do grande problema que estava acontecendo ali, afinal, né, o rio passou a ser um dos mais contaminados do país e muitas pessoas dependendo dele. Começou, então, um movimento de freio, né, tentando reverter isso. Lógico que não é uma coisa do dia para a noite, isso demora, mas pelo menos para parar de piorar, para começar a parar de piorar essa contaminação do rio Piracicaba. Enfim, e aí ele diz aqui também, né, nessa notícia aqui do Águas do Mirante, que o rio Piracicaba ele ainda continua registrando águas impróprias para consumo humano e animal em grande parte de seu curso, que é uma coisa que me deixa muito triste. Espero que deixe vocês tristes também, né, porque a gente poderia estar utilizando esse rio de outras formas e não só usando ele como contaminação, para contaminar. Então, qual que é a importância de proteger nosso rio? Eu trouxe algumas notícias aqui, uma é de 2000, acho que as duas são de 2014, que fala que os rios que abastecem Piracicaba têm qualidade ruim e péssima. Uma cidade que tem um rio passando por ela, tem a sua água aí tão contaminada que a CETESB avaliou a qualidade dela como ruim e péssima, né? Então, o rio Piracicaba, ele não é o principal rio que abastece a cidade de Piracicaba. O principal, cerca de 90%, é o rio Corumbataí. E aí aqui eles atribuem isso, né, essa qualidade ruim ou péssima, ao lançamento de esgoto e substâncias tóxicas. Então, substâncias, resíduos de indústria, mas também esgoto, né? E também a própria população, que vai jogando lixo, né? Então, nessa imagem dá para ver a quantidade de garrafa parada aqui na margem do rio, que é uma tristeza, né? Porque plástico demora aí seus 500 anos para se decompor, e acaba prejudicando todos os animais, as plantas, enfim, todos os organismos que vivem nesse rio. E aqui outra notícia, que poluição no rio Piracicaba está 5 vezes maior que o aceitável. Então, depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, para vocês entenderem como que eles chegam nesse número aí, né, de 5 vezes maior que o aceitável, gente. Isso é muito triste, porque muitas pessoas vêm até de outra cidade, né, para comer o peixinho na Rua do Porto, né, para ver o rio. E é um privilégio se ter um rio passando pela cidade. Não são todas as cidades que têm, mas infelizmente ele está extremamente poluído, né? Isso aqui não é esgoto, essa garrafa, né? Isso aqui é gente sem educação que joga as coisas no rio de qualquer jeito. Então, pessoal, depois de tudo isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente caminhar para o final, que é: qual o seu rio dos sonhos? Ele é um rio poluído, ele é um rio cheio de peixe, ele é um rio com pouco peixe, ele é um rio que joga água para fora, ele não é? Então, eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. E para a gente encerrar nossa aula, eu quero que vocês tragam isso para mim de uma forma artística. Então, pensa como que é o rio dos seus sonhos, como que você pode contribuir com a proteção do rio Piracicaba. Então, converse com os colegas, converse com a família. Se vocês fizerem entrevista, né, também pode ajudar. Qualquer coisa também pode vir conversar comigo. Eu vou depois passar meu WhatsApp e meu e-mail. Como que é o rio dos seus sonhos? Como você quer ver o rio daqui 10 anos? Então, faça um desenho, faça uma pintura, uma colagem. Pensem bastante em como que vocês, enquanto moradores e moradoras da cidade de Piracicaba, podem ajudar a não piorar o estado do rio, né? Que a gente viu algumas notícias que ele tá bem triste a situação. Como que a gente ajuda a parar de piorar e como que a gente protege as nossas águas, né? Que é tão importante para a gente. Tanto para o nosso abastecimento de água, quanto também pensando nos seres vivos que dependem dele, né? Que moram ali. Tá bom, gente? Então, acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida é só me escrever. E, mais uma vez, muito obrigada.